Olha, começar a torcer contra você, hein? Sabe o que é isso? Queimados. Baixada Fluminense. Não dorme. É cachorro latindo e carro de som passando. Já já te falo a hora que eu tô gravando esse vídeo. É isso, Queimados. Dia 1º de novembro. Você sabe o que isso significa? Que a Copa do Brasil tá chegando. Tá perto. Ô, meu Vascão, no momento que estou gravando esse vídeo, 2h20 da manhã, bom dia, um excelente sabadão, um dia, um mês abençoado para todos nós. Família, eu tava por aqui, eu falei, pô, será que vai sair uma resenha boa pra gente iniciar bem o nosso mês de novembro? E caça daqui, caça dali, achei o Miller. O Miller, bem sincero, Miller que jogou no São Paulo. Depois eu caço dali, eu caço daqui, achei o Arnaldo. Mudou de ideia. Você lembra que eu peguei um corte dele, falando do palpite dele, que seria 2-1 São Paulo? Eu não sei o que aconteceu com o Arnaldo, que ele mudou de ideia. Vamos pegar o Arnaldo pra gente debater aqui também. Eu caço dali, aqui, vou ali, pá, achei. 2 torcedores do bairro, Fernanda, né, que apresenta o SBT, e a galera lá do Resenha Mais ou Menos, apavorados com o momento do Vasco, porque agora é G7. E a gente tá aqui já, ó, mordendo, tá caçando. E eles estão aí. Você vai gostar da resenha. E dentro dessa galera falando isso, falando aquilo, o Thiagão vai desenvolvendo aqui uma resenha boa que eu sei que você vai gostar. Então chega aí, família vascaína, que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Iniciou o mês de novembro, eu preciso da sua moral. Feche aqui com a GoCase, esse mês tem Black Friday. Daqui a pouco a GoCase vai estar ligando o Thiagão, é isso, cheio de promoção lá, irmão. Cupom Família Vasco, nosso QR Code, e eu tô deixando aqui também o link no primeiro comentário fixado. Então, a sua capinha personalizada, a sua linha térmica, né, com garrafas que você pode levar para o seu dia a dia, trabalho, faculdade, escola, academia, mochila, mala para viajar, tem linha pet, agora tem de tudo na GoCase. Eu tenho certeza, você entrando no site da GoCase, você vai comprar e vai utilizar o nosso cupom Família Vasco. Um detalhe muito importante, o nosso cupom, perdão, é para todo o site, não somente para os produtos do nosso Vascão. Fechou? Família, vamos seguir a nossa resenha. Antes de resenhar sobre a galera do bairro, deixa eu destacar os jogos de hoje, porque eu tenho um pedido para você. Hoje tem Campeonato Brasileiro, Cruzeiro contra Vitória. Ah, família, nesse jogo aqui, sou Vitória, hein? É para dar uma, né, Santos ali e tal. Eu vou falar do Santos daqui a pouco, ó. Mirassol contra Botafogo, às 6, preciso nem falar. Mirassol tem que ganhar do Botafogo aqui para ajudar a gente. E mais tarde, às 9, tem Flamengo contra Sport. Difícil imaginar que, né, o Sport aprontar para cima deles. Agora, esse jogo aqui, eu tenho um pedido. Eu não sei se você vai ter algum compromisso no dia de hoje. Poxa, Thiagão, infelizmente não vai dar. Mas sei lá, fica no celular. Olha de vez em quando, dá aquela secada no pensamento, na energia, manda pra lá, porque isso em 23 aconteceu. O Fortaleza ganhou do Santos e eles caíram. De repente, assim, sabe a simbologia da parada, Cavaleiro do Zodíaco, né? Isso acontecendo de novo, é um mundo girando de uma forma muito louca que casa nesse jogo de novo, Santos e Fortaleza. Fortaleza vai lá, ganha. Sei não, hein? Um jogo emblemático assim pro Santos perdendo aqui cair, hein? Então eu sei que você compartilha do mesmo, desculpa o termo, da tesão que eu para ver o Santos na segunda divisão. Inclusive teve um amigo que mandou muito bem. Poxa, Thiagão, sabe um sonho que eu tenho? Eu falo, irmão, ele, Capelanes e Sormani na segunda divisão. Falei assim, que isso? Você é perfeito demais, irmão. Então esse jogo aqui dá para dar uma secada legal, hein? Né? Então é isso, família. Deixa eu destacar com vocês primeiro essa galera aqui do bairro, para a gente trocar uma ideia sobre a classificação do campeonato. Se liga só. Olha, começar a torcer contra você, hein? Contra mim? Não, esse duelo aí, o melhor empate pra Sabe o você. que eu posso falar?
Boa sorte pra você. Ai, como é que ele tá se achando, Eu achei que você fosse falar, abre o olho. Não, ela vai torcer contra o Vasco. Boa sorte pra ela. Boa sorte. Atualmente, boa sorte. Agora, Jogos Vorazes. O futebol, eu falo pro meu marido, Jogos Vorazes. Quem não assistiu esse filme, assista. É muito legal, inclusive. Botou na selva, irmão? Ou é você, ou é você. O Entendeu? Vasco, vírgula, depois do Mirassol, vírgula, é o time do momento. é o time do momento. Campeonato digno é outra coisa, mano. O DJ falou que é verdade. O Botafogo Fluminense não abre o olho, vai terminar na frente do Botafogo Fluminense. Termina, o Botafogo tem confronto direto com o Vasco agora, da próxima semana. Exatamente. Mirassol, depois o dois confrontos direto. Mirassol, depois o Vasco. O Fluminense é nessa draga, o Fluminense ganha, tá na sua situação. Fica nessa oscilação. E pensar que vocês, na Copa do Brasil, né? Ô, Texto FC, é isso, tudo normal no Rio. A gente vai pegar, a gente vai chegar, pode ter certeza. Lembra que meu presidente falou, presidente Pedrinho, o homem dos venenos? Dou 2 rodadas pra gente estar na Libertadores. Irmão, a palavra tem poder. A palavra tem poder. Mas assim, família, acompanhando essa resenha deles aí, resenha mais ou menos, os caras, né, gostam de brincar e tudo mais, de zoar. Mas, poxa, tem momentos que você consegue tirar ali alguma coisa para trocar uma ideia, como essa aí, que ele falou bem sério. Claro que o Vasco hoje, né, tem essa condição de ultrapassar Flu-C e Botafogo, pelo que vem jogando, mas o outro botafoguense, que eu não sei o nome, ele falou realmente uma parada assim que faz sentido. O Vasco tá dando sorte, tá num bom momento, não machuca ninguém, e isso é um ponto, né? A gente realmente vem dando sorte nesse sentido, e eu espero que fique assim. Sim, a gente perdeu o Ryan, mas ele foi poupado, né? Isso é importante, a gente não perdeu o Ryan. Por exemplo, eu estava vendo agora há pouco que o Correia, Joaquim Correia, jogador deles, está fora. Não sei se está fora da temporada, mas vai ficar fora um tempo aí. Tá machucado. E aí, eu estava aqui pensando, pode até ser incoerente da minha parte, mas novamente eu vou levantar esse assunto. Eu venho falando aqui com vocês que o Vasco, que o Ryan, né, é o principal jogador do Vasco. Isso é incoerente, mas, família, quando eu olho para o time titular e vejo as opções ali que, poxa, podem substituir o Ryan, principalmente no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil não dá nem para pensar nisso, porque o Ryan é decisivo. Mas tu consegue olhar para o banco e mexer ali de uma forma, aí você tem o Verratti, se o Verratti voltar a fazer os gols, tem o David, o Matheus França pode quebrar o galho, sabe? Tu consegue movimentar ali, né? Você consegue mexer. Agora, vou te falar 2 nomes, Barros e Cuesta, aí cai muito. Cai muito, porque o Barros, o Hugo Moura pode fazer a dele, mas não faz bem. Não faz bem. Pode, mas não faz bem. Não faz o que o Barros faz. Mas pô, o Hugo Moura pode ir pro lugar do Cuesta? Não dá, não. Então, assim, são 2 jogadores que eu tenho muito medo de perder para o Campeonato Brasileiro. Vamos colocar assim agora, para a Copa do Brasil. Poxa, eu espero e torço para que, né, esteja todo mundo bem. Do nosso time e do Flu-C também, porque eu quero ganhar deles, né, completo, para ter um jogo de alto nível. Mas queria, né, passar esse pensamento para vocês, se vocês concordam comigo. Hoje, substituir o Cuesta e o Barros, eu entendo que é muito difícil nesse atual elenco, família. Mas pegando o gancho da galera do bairro, novamente eu vou colocar na tela para vocês a sequência de 5 jogos, tá? Flu-C, Bairro e Vasco. Vamos lá, de novo, ó. Flu-C, Ceará, Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. É difícil, hein? É muito difícil. Eu tava vendo um vídeo de um torcedor do Flu-C, ele falando, tem como é que é? O palpite otimista e o palpite torcedor, no caso, e o palpite realista. O palpite torcedor, 11 pontos. O palpite realista, 9, nessa sequência aqui. Sei não, hein, Rei? Sei não, hein? Aqui, ó. Essa sequência aqui no primeiro turno, o Flu-C mandou muito mal, né? Perdeu pro Cruzeiro, perdeu pro Flamengo, eu acho, perdeu pro Palmeiras. Então, é uma sequência difícil aqui pro Flu-C. Botafogo, Mirassol, Vasco, Vitória fora, Grêmio e Corinthians. Também. Aqui é uma sequência muito parecida com a do Vasco, né? Porque assim, o Vasco não pega o Mirassol agora, nessa sequência de 5 jogos, mas pega o Bahia, né? Então, são times que estão ali, próximos, né? Depois o Vasco pega o Juventude, e aí pode comparar com Vitória. Depois o Vasco pega o Grêmio, que o Botafogo também pega. O Corinthians, a gente pega o São Paulo. Então, assim, é uma sequência também bem parecida. Eu acredito sim que o Vasco vai conseguir ultrapassar nessa sequência aqui, Flu-C e Botafogo, família. E Botafogo. Tá comigo? Fé?
1º de novembro? Vamos juntos? É isso, vamos juntos então. Vamos seguir a nossa resenha para a gente chegar aqui na reta final do nosso vídeo e falar um pouco do confronto de amanhã, trazendo aqui o Miller e também o Arnaldo, que mudou o seu palpite família vascaína. Olha só. É verdade. O problema, Michele e Rafa, do São Paulo é muito grande, né? Porque tem um elenco inchado, precisa dispensar vários jogadores para outros virem. Né? As novas contratações não virão enquanto não dispensar vários jogadores. O elenco está muito inchado. Eu já falei da folha de pagamento do São Paulo, quase 30 milhões por mês. Gente, é uma folha muito dinheiro, alta. né? Só perde para Palmeiras e Flamengo. Então, como você tem uma folha dessa, você tem uma temporada, um ano de fracasso. Sem conquista de títulos. Porque o Clube Grande vive de títulos. Então, acho que As contratações não estão certas, né? Não, porque se é do tamanho da folha. A maioria das contratações, Michele, do São Paulo esse ano foram erradas. Não deram certo. A maioria dos novos contratados do São Paulo estão no departamento médico. E isso é um absurdo. O Vasco está na frente do São Paulo, Sim. 42 pontos. São Paulo logo na sequência com 41. É um jogo que você acha que dá para o São Paulo ganhar? E é importante para um confronto. Ano que vem, a Libertadores. É um confronto, mas o São Paulo, fora de casa, ele não tem um bom desempenho. Ainda mais com essa ressaca de desclassificação de Libertadores. E o Vasco que está na ascensão, para mim o Vasco ganha do São Paulo lá em São Januário. Jogo difícil para o São Paulo, porque o Vasco ele está na ascendente, como disse o Miller. O Vasco, a parada, inclusive, na Copa do Brasil, o Vasco vai disputar a semifinal com o Fluminense, a parada, ela foi fundamental. Pro Vasco da Gama, quando tivemos a definição dos 4 semifinalistas da Copa do Brasil, eu entendo que o Vasco era a quarta força. Sim. Hoje, o Vasco já está ali, ó. Já passou as primeiras, né? Já passou o Fluminense, em termos da Copa do Brasil. O momento é muito bom do Vasco e isso torna o jogo do São Paulo difícil. Vasco e São Paulo. 3-1. Que isso. 2-1. 2-1 Vasco. Você tá indo bem. Vamos lá, vai. 1-1. 1-1. Tá aí. Tá aí. Família, antes de falar sobre o jogo, eu acabei deixando aí, né, a parte do Miller falando do planejamento do São Paulo, né, para o ano que vem, que tem uma folha interessante, né? 30 milhões. Eu acho que é a do Santos também, isso aí. Então, sei lá, Palmeiras e Flamengo, não sei qual que tá na frente, São Paulo, Santos. E assim, ele foi falando ali, eu falei, cara, situação muito parecida com a que o Pedrinho falava aqui, né? Ah, o São Paulo tem muita gente lá, é difícil negociar, que a galera tem o salário, muito papel colorido, e o Pedrinho falava isso o tempo inteiro. Eu achei muito engraçado que eu acabei de ver um vídeo agora de um palmeirense reagindo ao Facincani. E aí ele bota a reação do Facincani no 3-0 contra a LDU e a reação do Facincani na classificação. Aí ele larga no final. É muito fácil ser palmeirense assim. O que eu quero dizer com isso? Lembra, né, que quando a gente pontuava aqui a questão da gestão, de falar que era muito complicado, que não era tão simples assim, muita gente fala, você tá passando pano, você tá mamando. E não era uma questão. Não era essa a questão. A questão é exatamente essa. Lembra que eu falava? Olha a gestão do São Paulo, olha a gestão do Santos, olha a gestão do Inter, olha a gestão do Corinthians. E olha hoje. Hoje dá pra dizer que a gestão que você criticava, caiu a minha tampinha ali, fez um trabalho infinitamente melhor do que vários clubes que, de repente, você falou ao longo desse ano. É isso, né? Pra tu ver. E a merda, no geral, eu sei que ele contratou muito mal, Lloyd, Jean Davi, Maxime, eu entendo. Se você vê valores desses jogadores, você vai ver que é complicado acertar. Ainda mais no modelo de negócio. Tu pega o Lloyd, 9 milhões parcelado. É difícil acertar, irmão. Tu pega o Maxime, tantos milhões, sei lá, 12, perder de vista. É difícil, não é fácil. Mas beleza, erraram. Olha aí hoje. Olha aí hoje. Agora, essa merda que o São Paulo fez de ficar contratando jogadores com uma certa idade, os jogadores não conseguem jogar, 30 milhões de folha, porque o Pedrinho pegou isso da 777. E aí é aquilo que a gente falava. É difícil a movimentação, você tem que tirar aqui para contratar aqui, não tem dinheiro, tem que fazer fluxo de caixa para pagar a folha alta que deixaram. Grande trabalho que vem fazendo aí a gestão. E por isso que o Vasco hoje está vivendo aí um bom momento, que a gente espera que possa ser assim até dezembro, família. E ali eu acho que dá para pegar esse gancho também do trabalho que foi feito. Aí, claro, não somente da gestão, mas também do Fernando Diniz e dos jogadores. O amigo falou ali, né? O Vasco, no sorteio quando ficou definida a semifinal, o Vasco era a quarta força. Hoje, é claro que não é. É claro que não é. Família, e aí, focando ali na visão do Miller e também do Arnaldo, que mudou, né? O Arnaldo tinha
cravado 2-1 para o São Paulo, agora 1-1. Mas a bancada ali, o Tirone, torce para o São Paulo, ele botou 2-1 para o Vasco. E o Miller foi sincero, apesar de torcer para o São Paulo, sem o ídolo do São Paulo, o momento do Vasco é muito melhor. Ele acredita que o Vasco vai conseguir essa vitória, né? Eu falei sobre o retrospecto recente aqui do São Paulo. Até o jogo contra o Bahia, era 8 jogos, 7 derrotas. Só tinha ganhado do Fortaleza, fora de casa, um jogador a menos, assim como o Vasco, né? E conseguiram sim ganhar do Bahia jogando muito bem. O São Paulo jogou muito bem, o Bahia perdeu uma oportunidade logo que o São Paulo fez 1-0 com o Jean Lucas. De repente, se ele crava ali, poderia ser um outro jogo, mas aí logo depois o São Paulo fez o 2-0 e aí deu mais tranquilidade, administrou o jogo, conseguiu essa vitória. E assim, parece até uma coisa, né? Todo adversário, sei lá, eu não parei pra ver isso, cara, mas parece que todo adversário que vai encarar o Vasco na próxima rodada e vem numa sequência negativa, nesse jogo antes ganha. Sei lá, só pra dar uma moral pra encarar o Vasco, né, a família vascaína. Mas é aquilo que eu venho falando com vocês, o Vasco é muito favorito para essa partida. Os próprios torcedores do São Paulo estão enxergando dessa forma, claro que não todos, vai ter o cara que é clubista e vai falar não sei o quê, porque além do momento, né, tem um retrospecto, que a gente também vem falando aqui. O Vasco, o São Paulo aqui é freguês, muito freguês, muito freguês. Então a gente tem que aproveitar esse bom momento. Mas é aquilo que a gente vem falando. É garantia de resultado? É garantia de 3 pontos? Não, claro que não. Você tem que comprovar tudo isso, né? O momento, o trabalho do Diniz, os jogadores que estão performando no dia. Porque o São Paulo tem sim jogadores para decidir, para conseguir atrapalhar a gente aqui, que é o Lucas. Tem um bom goleiro, que é o Rafael. O trabalho do Crespo com essa questão dos 3 zagueiros me preocupa um pouco, porque o Vasco teve muita dificuldade, né, para jogar ali com 3 zagueiros contra o Vitória. O Vitória conseguiu dificultar muito o nosso jogo, né, e a gente sabe que o São Paulo é mais qualificado que o Vitória, mas o ponto positivo em comparação àquele jogo, que o Vasco não tinha o Cuesta, né, e estava jogando ali ainda com o Pumita improvisado, que atrapalha um pouco na saída de bola, a questão da perna dominante. Então o Vasco vai estar completo aí para encarar o São Paulo. Mas assim, olhando o São Paulo aqui, família, tem algumas coisas que me preocupam, né? Setor de meio campo ali, que tem mais pegada, né? Com o Pablo Maia e o Bobadilla. O Bobadilla é um segundo volante, o Marco Antônio é um volante, segundo volante também, mas deve jogar de terceiro homem. Então vai ser um meio campo de mais pegada. Eu venho falando aqui, eu nem sabia disso, né? Tava vendo um vídeo do Garoni e ele destacou isso. O Mailton, lateral direito, que nem é titular absoluto, mas tem muita força física, e ele era um dos artilheiros da Série B, mesmo como lateral jogando pela Chapecoense. Eu não sabia disso, e o Garoni destacou isso ontem na Placar TV. Mas assim, família, é aquilo que eu falo em alguns momentos aqui com vocês. Igualando na vontade, na parte física, tecnicamente falando, o Vasco é muito superior ao São Paulo. Muito superior. O São Paulo completo, né, poderia sim ser um jogo mais parelho, um jogo mais igual, um Lucas numa forma melhor, né, porque ele tá voltando agora, sei lá, o Cagliari, que é bom jogador, mas hoje, momento, 11 contra 11, o Vasco é muito superior. E eu espero que possa colocar essa condição no domingo, às 8h30, do início ao fim da partida, para a gente colocar 3 pontos no bolso. A gente já vai estar sabendo, né, os outros resultados, Fluminense e Botafogo. Então, de repente, a gente encosta mais nesse objetivo, que é figurar ali no G7, G6 e ter essa vaga, pelo menos, na pré-Libertadores. A gente quer garantir ela na Copa do Brasil. Mas é bom ficar ali, porque até nisso, né, cai mais papel, família. Fui! Tamo junto!